Como se ele enganasse a mente, ele colocou uma certeza na frente de uma incerteza. Abusam dessa condição mental, que aproveitam disso, da forma que funciona o cérebro. Então, vai entendendo aí. Um ser pensante tem que pensar. Tu é um ser pensante, então pense. É mais ou menos esse cálculo de probabilidade de existir a vida por acaso. Certeza de que haverá incerteza. Putz grila, isso é genial, rapaz. Veja bem. Será que Deus existe mesmo? E se existe, será que tem como saber qual Deus é o certo e indubitável? Como convencer um burro de que Deus existe? Presta atenção, rapaz. Um ateu nunca é burro. Um ateu não tem nada de ignorante. O ateu pode estar errado o que for, pode estar muito errado, só que ele não é ignorante, ele tem ótimos argumentos. Então, para convencer um ateu, para convencer um burro, os teus argumentos têm que ser muito bons, têm que ser melhor que o deles. Pode ter certeza que tu vai ser capaz de convencer qualquer um de que Deus existe, inclusive a ti mesmo. Se tu não acredita, vai passar a acreditar. Mas para isso, vamos primeiro entender como é que funciona a mente do ser humano. A tua mente, a do ateu e seja de quem for, funciona mais ou menos do mesmo jeito. As pessoas confundem muito Deus. Na verdade, as pessoas confundem muito a crença em Deus. Bom, na verdade mesmo, as pessoas confundem a crença em si. Algumas pessoas têm a sua própria visão de Deus. E muitos, veja bem, muitos têm a visão que mandaram elas ter. Veja, rapaz, essa é a visão precisa ter de Deus. Tá, mas por quê? Ora, porque é a verdade e tu não precisará mais pensar, só aceite. É, né? Ah, tá bom então. Ao longo de milhares de anos, o ser humano é compelido e muitas vezes obrigado a acreditar em um determinado Deus, senão vai sofrer que só a desgrama, vai acontecer alguma coisa muito ruim. Como se não sofrêssemos, independente das nossas crenças. O sol nasce pra todos e a chuva molha pra caramba todo mundo. Ei, rapaz, olha só, esse aqui é o Deus das árvores e tu tem que acreditar nele e tem que trazer oferendas pra ele. Ah, calma aí, tchê. Por que eu tenho que acreditar nesse Deus aí? Ah, como assim, rapaz? Tu tá questionando? Tu é muito burro mesmo, né? Se tu não trazer oferendas e se curvar perante o Deus das árvores, tu vai sofrer pra caramba. Vão nascer frutos no seu corpo, galhos de árvore no seu corpo e tu vai te lascar todo. Mas antes disso, a gente vai te escorraçar só pra tu deixar de ser burro, descrente. Ó, presta atenção, rapaz. Ah, não, tá bom então não. Se é assim, sim. Ei, rapaz, quanto tempo, olha só, eu descobri que aquele Deus lá não era de verdade, esse aqui é de verdade, ó. Se tu não trouxer oferenda pra ele, tu vai morrer, rapaz, ó, tu vai te dar mal, vai tomar um raio na cabeça. E cara, tu chegou atrasado, eu já tô até trazendo oferenda aí há meses, e vou te falar agora, essa semana, caiu um raio em cima da minha casa, arrebentou tudo, eu não tô entendendo. É, aconteceu isso aí, mas... Ah, tá, então não, mas o que acontece deve ter trazido pouco, é melhor trazer o dobro, senão vai cair outro raio na tua cabeça. Ah, não, mas eu não vou trazer mais. Como não vai trazer mais? Vai trazer mais sim, vai trazer o dobro. Se tu não trouxer o dobro, nós vamos te escorraçar, rapaz, tu vai ser eliminado aqui da sociedade. Tu tem que trazer mais sim. Não, nada disso, tchê, não trago mais nada. Sempre foi assim na história da humanidade, sempre tivemos certeza absoluta de nossas crenças. Claro que, embora muitas vezes éramos obrigados a acreditar em algo, Deus o livre, dizer que não acredita ou questionar. Mas, no geral, o ser humano costumava ter certeza e costuma até hoje ter certeza absoluta de suas crenças, confundindo crença com saber. Sempre foi mais confortável ter certeza de algo do que ficar na incerteza, certo? Como mostra hoje na modernidade estudos da neurociência, como no estudo de Carl Friston, que é um neurocientista britânico, onde ele desenvolve a teoria, né, Theory of Predictive
Cohen, que é a teoria do erro de previsão do cérebro, erro de previsão. Ele percebe, através de estudos, que o cérebro humano funciona como uma máquina de previsão. E, para economizar energia, ela percebe o ambiente onde ela está e, com base em coisas que ela já passou, coisas parecidas, eventos parecidos, ela tem uma previsão. Então, acontecem as coisas e ela usa pouquíssima energia de processamento para processar aquela imagem ou aquele acontecimento ou uma atitude que deve tomar ou uma palavra que deve repetir. Aí, o que acontece? Quando tem um erro de previsão, que seria o prediction error, quando ocorre o prediction error, o erro de previsão, o cérebro que estava esperando acontecer algo e aquilo não ocorre, ele é obrigado a gastar mais energia, gastar mais processamento. Então, tu mesmo sente um cansaço a mais, gasta mais energia e, naturalmente, por estar em uma incerteza, em algo que tu não previa ou não sabe o que fazer, tem um desgaste a mais, tu tem uma fadiga a mais, tem, digamos, um desconforto a mais mental. E a mente, o cérebro, é a parte que mais gasta caloria no corpo, de longe é a parte que mais gasta caloria no teu corpo. Por isso, a certeza reduz a carga cognitiva e gera alívio mental. E o contrário disso gera estresse mental. Como num estudo também conhecido, bem conhecido, de Michael Hogg, acerca da incerteza de como funciona na mente das pessoas. Então ele conduziu alguns testes aí e chegou também a conclusões de que as pessoas em situações de crise mental, de incerteza, na medida que o estresse pela incerteza é maior, elas tendem a se aproximar de grupos mais extremistas, com ideias mais simples e com certeza absoluta. Então quanto maior é o estresse pela incerteza, mais propenso está o ser humano de se aproximar de grupos, de ideias radicais com a certeza absoluta, porque elas começam a buscar o alívio para o estresse da incerteza. Certezas compartilhadas geram conforto e pertencimento, ideias claras do que fazer, de como agir, de como pensar. Quanto mais claro, simples e de absoluta certeza, mais alívio traz. Por isso que políticos ao longo da história também, não só na religião, mas também na política, fazem de gato-sapato o ser humano, abusam dessa condição mental, que aproveitam disso, da forma que funciona o cérebro. Então, vai entendendo aí, porque logo tu vai dizer aí, ou já tá dizendo, né? Tá, e Deus, me fala, e Deus? Ô, tchê, presta atenção, rapaz. Eu tô sofrendo muito, tô sofrendo demais. Ei, cara, fica tranquilo, vai dar tudo certo, não te preocupa, vai dar tudo certo, basta começar a acreditar no Deus ET Bilu. Acredite no Deus ET Bilu e tudo vai dar certo, fica tranquilo. Não sei não, eu não aguento mais essa vida, não sei. Mas rapaz, veja bem, olha quantos adeptos, tem muita gente que acredita, olha, pode ver, tu tem que acreditar também. E além do mais, se tu não acreditar, tu vai morrer, tu vai te dar mal. Tá. Então se é assim sim, tá bom. Um dos filósofos que mais pensou, que mais refletiu sobre a incerteza foi esse carinha aqui, ó, René Descartes. Ele começou a se perturbar com a possibilidade de estar errado em suas meditações. Ele começou a ver que as pessoas podem errar em suas concepções, as suas crenças podem falhar. Então, ele propõe duvidar de tudo. Ele propõe a dúvida metódica. Esse método consiste em duvidar de tudo até encontrar algo absolutamente certo e indubitável. Mas como saber qual Deus é certo e indubitável? E como lidar com essa angústia da incerteza? Porque com esse método, tu vai estar sempre com incerteza, sempre com dúvida, certo? Então esse carinha aqui, ó, pensou em uma das frases mais incríveis da filosofia, do campo do pensamento, a frase que todo mundo já ouviu, tu já ouviu com certeza. Cogito ergo sum. Penso, logo existo. Então, ele passou a não se preocupar com a incerteza, porque ele tinha certeza que era um ser pensante. Um ser pensante tem que pensar. Tu é um ser pensante, então pense. Então, o estresse por ter sempre incerteza, como a incerteza sobre Deus, não era mais um problema, porque esse carinha aqui, ó, René Descartes,
Como se ele enganasse a mente, ele colocou uma certeza na frente de uma incerteza. A certeza de que haverá incerteza. Putz grila, isso é genial, rapaz. Veja bem. Quantas vezes tu viu isso no colégio e não entendeu? A gente aprende na escola o que René Descartes disse. A batatinha quando nasce se esparrama pelo chão. Ou ele disse que penso logo existo. Aí tu vai lá e marca, penso logo existo, tira nota 10, mas tu não sabe o que ele quis dizer, tu não conseguiu pensar junto com um dos maiores pensadores que já pisaram aqui na Terra. Me dá uma raiva desses professores, rapaz. Agora eu vou te mostrar por que acreditar em Deus. Olha essas duas imagens aqui. Vou falar primeiro dessa aqui. Isso aqui é um motor 4 tempos, sabe? Um motor 4 tempos de um carro. Me diz uma coisa, rapaz, olha bem pra essa imagem, olha como ela se mexe. Veja que ela tem toda uma sincronia para funcionar. Ela tem um momento certo de entrar ali o combustível, ela tem um momento certo de haver a centelha ali das velas e ocorrer a explosão, é o que vai dar força para o motor, e tem um momento certo, sincronizado, da hora certa de sair os gases. Se algum desses aí estiver errado, não vai funcionar direito, e se estiver muito errado, nem vai funcionar. E além do mais, tem mais coisas, né? Falando bem superficialmente, algo que já é bem complicado, que tem mais a questão da mistura ser correta para esse tamanho de motor, tamanho de cilindro, de pistão, de anéis, de tempo certo ali, precisa de uma mistura de combustível correta. Se estiver incorreta, né, vai dar errado. É algo bem complicado. Teve que uma pessoa, várias pessoas, teve que ter uma mente pensante para criar esse negócio aqui. Tu não consegue conceber um motor 4 tempos aparecendo na natureza de repente, surgindo por acaso. Não tem como conceber essa ideia. Não tem como conceber. Para esse motor surgir na natureza, teria que aparecer aos poucos. E ali aparecendo, desenvolvendo, aparecendo uma biela, e aí aparece os anéis para isolar a câmara ali de combustão, e aí aos pouquinhos, cada partezinha aí aparecendo, se moldando ao longo dos bilhões de anos que seja, e aí quando vê começa a funcionar. Aí no final ele funciona perfeitamente para algo. Aí tu pode dizer sim, o acaso criou isso. Tá, mas se o acaso criou isso, ele sabia o resultado final. Ele sabia o que ia acontecer. No final ele ia ser usado para um carro andar, ele sabia. Então se o acaso tinha ali noção da sequência final que ia funcionar perfeitamente, esse acaso, a gente não precisa mais não falar de Deus, muda o nome, muda para acaso. O acaso, o ser pensante, o ser máximo. Daí o que a gente usa geralmente como acaso tem que achar outro nome, né? Porque acaso é desprovido de vontade, de desejo, de perspicácia e de planejamento. Então, se vamos passar a chamar o Deus, no lugar de Deus, vamos chamar de acaso, o acaso tem que chamar outra coisa para algo sem possibilidades de planejamento e execução. Coisa que nenhum aqui vai concordar que isso aqui apareceria na natureza, sei lá, um carro pronto. Não, precisou de um ser pensante. Agora eu vou mostrar essa outra imagem aqui, ó. Essa aqui é a representação de um átomo. O do motor é muito próximo do real. O do átomo é quase impossível representar ele aqui, porque, como tu pode ver, o que fica circundando o átomo ali seria o elétron, né? A carga negativa de um átomo. E na representação, na escala correta, seria como se o pontinho do núcleo atômico estivesse ali, e a representação certa é que o elétron estaria circundando 3 km daqui, muito longe. Então não dá pra, num desenho, não tem como fazer essa proporção correta, mas dá pra entender aqui, ó, mais ou menos dá pra entender, porque é algo extremamente mais complexo que um motor 4 tempos. Veja bem, aqui tu consegue ver ali no núcleo atômico os prótons, que seria a carga positiva de um átomo, os prótons com carga mais 1 e um neutro trazendo estabilidade ali pro núcleo atômico com carga neutra, e circundando o núcleo atômico uma carga negativa de -1. -1 mais 1, todo mundo sabe que eles se anulam, fica estabilizado. Só que além disso acontecem muitas coisas, e coisas mais que eu acredito que os cientistas, o humano, nem descobriu ainda. Mas o que já se descobriu, que além disso ainda tem ali os quarks. Se eu não me engano, os quarks foi um brasileiro que descobriu, né? O que com certeza foi um brasileiro que descobriu foi o Meson Pi. E também tem ali, se eu não me engano, também tem o neutrino, enfim. O foco não é falar todo o estudo, tudo que tem no átomo, mas só pra gente entender que isso aqui é extremamente complexo. Extremamente complexo. Um átomo é extremamente complexo. Tu, nem um ateu, nem ninguém consegue conceber um motor 4 tempos aparecendo na natureza, mas de jeito nenhum. E
agora, um átomo. Consegue imaginar um átomo, algo que funciona de forma muito sincronizada, aparecendo de repente? O acaso, aquele que não tem vontade, não tem nada, é impossível. E tem um cálculo que os cientistas vêm chegando numa conclusão que tem em torno de 122 parâmetros decisivos que fazem com que seja possível ter a vida aqui na Terra. Parâmetros esses que são como o oxigênio, o nível de oxigênio, temperatura, distância do Sol, coisas assim que são, sem estarem precisamente, digamos que aferidos, como eles estão, a distância certa, a temperatura certa, o campo magnético, não haveria vida. Aí tem um cálculo que eu vou deixar aqui, ó, que mostra que mais ou menos esse cálculo de probabilidade de existir a vida por acaso. E é algo impossível. Segundo estudiosos, a possibilidade de ter acontecido por acaso a vida é mais ou menos igual a uma explosão criar um dicionário. Uma explosão criar um dicionário. Essa é uma comparação, uma analogia que muitos acreditam se encaixar perfeitamente. E tu pode ver a imagem do átomo ou do motor quatro tempos, né? Pode usar vários exemplos. Inclusive o corpo inteiro, o nosso corpo. A impossibilidade de termos surgido por acaso desse jeito, né? Possível. E também da evolução. O próprio Charles Darwin, esse rapaz aqui, esse senhor barbudo, que é o principal divulgador da teoria da evolução, ele mesmo diz que pensar que nossos olhos, como eles são hoje, é fruto de uma evolução, é algo absurdo de se pensar. Mas claro, ele estava desenvolvendo a teoria dele lá, ele fala que é um absurdo pensar que ele se desenvolveu dessa maneira e chegou no nível que é algo extremamente complexo. Mas daí ele diz que, mas dá para pensar que sim, que aos poucos foi evoluindo, cada pedacinho, uma etapa pequena, e depois mais uma pequena etapa, e depois mais uma pequena etapa. Mas é de uma complexidade enorme, a teoria dele não esgota, não tem como explicar a nossa visão, a visão dos animais. Se for parar para pensar no corpo inteiro, hoje nós temos o que? O coração, órgãos imprescindíveis para continuar vivo. Tu tira o coração, tu morre. Tira os rins, tu morre. Tira o pulmão, morre. Fígado, tu morre. Diversos órgãos aí, o cérebro, se tira fora, morre. Diversos órgãos que bastou tirar um, não tem como continuar vivo. Então, como foi essa evolução? Pra, digamos, foi evoluindo pela força da vontade. Vontade de quê? Se o acaso não tem vontade. Aí tu vai evoluindo, vai para surgir a vida, digamos. Aí primeiro surgiu qual primeiro? O coração, o rim, digamos, o coração começou a bombear sangue pra quê? Que motivo? Não tinha motivo. Aí se tu disser não, mas daí foi moldando e aí foi criando cada um pra daí começou a surgir a vida. Mas pra quê? Então vamos lá. Como convencer um burro? Como convencer um burro de que Deus existe? Veja bem, o ser humano é de uma arrogância absurda. A gente tende a acreditar que sabe de tudo. E eu adoro uma frase que Einstein fala. O Einstein, é tido como o maior físico teórico da humanidade até agora. Ele disse que depois ao longo da vida, de ver tudo que foi feito pela ciência, ele percebeu que a ciência da humanidade é infantil perante o todo universal. É mais ou menos assim a frase, mas pode verificar. Vou colocar aqui a exata frase, ó. Então, o que acontece? Um cara com uma extrema inteligência pensante percebeu que a gente é infantil. E é isso mesmo. Somos infantis pra caramba. Eu acredito no seguinte: assim como uma criança, se for conversar com uma criança, ela acredita que sabe de tudo. Aí ela cresce e percebe que tinham várias informações que ela nem tinha passado pela cabeça dela, nem tinha sido apresentada pra ela. E o ser humano comete o mesmo erro, achando que já tem todas as informações, todos os fatores para fazer o cálculo da vida. Somos de uma arrogância enorme. Então, costumamos ter certeza. E digo, não tem como ter certeza que Deus existe. Não tem como fazer uma comprovação. Porém, não tem como também ter certeza que não existe. Como tu vê por aí, vários religiosos ateus firmemente dizendo que não existe. Não tem como nenhum nem outro. Mas me diz uma coisa, pra ti é plausível dizer que isso aqui surgiu na natureza por acaso? Primeiro, convença a pessoa de que todos somos ignorantes sobre a vida. E a partir dessa ignorância, a pessoa entendendo que é ignorante, não tem como sabermos se tem várias informações ainda que vão ser apresentadas pra gente, digamos, e se esse possível Deus está muito além
além do que a gente conhece, se a pessoa entendeu isso e aceitou, diminuiu a arrogância em achar que sabe das coisas, aí tu fala disso aqui, ó. Aí tu fala dessas duas imagens aqui. Eu creio em Deus, é minha maior crença. Minha maior crença é Deus. Minha maior crença, eu creio, não sei. Deixa aí teu comentário, fala o que tu tá pensando, deixa eu saber o que tu tá pensando, deixa a tua crítica, deixa teu pensamento positivo ou negativo. Se inscreve logo aí, tchê.